Bom, depoimento de Mauro Cid, a gente falou sobre isso na semana passada, né, o quanto estão apreensivos, né, o Bolsonaro principalmente, né, o ex-presidente Bolsonaro, em relação a esse novo depoimento de Mauro Cid, depois das operações da Polícia Federal, depois de a Polícia Federal ter conseguido mais informações, depois desse depoimento bombástico do general Freire Gomes. E agora foi marcado, quem trouxe a informação pra gente aqui foi o nosso colunista Aguirre Talento, mandou mensagem aqui pra gente que realmente está confirmado para a próxima segunda-feira o depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro deve esclarecer detalhes que surgiram com as declarações de Freire Gomes. Cid fez um acordo de delação premiada, como sabemos, e nessa delação soltou muita coisa e é considerado peça-chave nas investigações. Ele ficou preso por um longo tempo, né? E agora ele segue sendo monitorado, no entanto em liberdade, mas esse novo depoimento é algo de extrema importância para esclarecer essa tentativa de golpe no país. Vamos lá, Josias, começo com você. Segunda-feira, novo depoimento de Mauro Cid. Qual a expectativa? A expectativa é de que a Polícia Federal arredonde as investigações, né? Antes de ser cercado pela polícia, o Bolsonaro se comportava como uma espécie de esfinge que propunha o seu enigma à decifração dos investigadores da Polícia Federal, né? Decifrem-me ou eu os devoro. Agora a Polícia Federal mastiga o Bolsonaro no escuro. Bolsonaro é devorado no escuro. Ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal ontem para ter acesso ao depoimento do general Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, que corroborou as declarações prestadas na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Então, ele, no escuro, tenta obter o depoimento do general Freire Gomes e também do brigadeiro Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, tenta obter esses depoimentos antes da reinquirição do Mauro Cid. Protocolou lá, o ministro Alexandre de Moraes terá que decidir sobre a divulgação ou não dos depoimentos. E a Polícia Federal, numa evidência de que está alguns passos à frente do Bolsonaro, marcou para terça-feira a reinquirição do Mauro Cid. O general Freire Gomes adicionou fatos que haviam sido omitidos pelo Mauro Cid e a polícia agora vai arredondar. Então, fecha-se o cerco em torno do Bolsonaro. É um depoimento muito relevante. A hipótese de o Mauro Cid deixar de colaborar é praticamente inexistente, porque ele depende dessa colaboração para obter da Justiça, no caso do Supremo Tribunal Federal, o prêmio que ele almeja. Ele quer muito a defesa do Mauro Cid, já disse, inclusive, para nós aqui, que o objetivo é que ele não seja nem denunciado, mas isso é demais, é pedir demais. Ele será denunciado e será convertido em réu pelo Supremo, mas pode obter, dependendo do grau de colaboração que der, um prêmio maior ou menor, quando for definido o tamanho do castigo, o tamanho da pena. Então, ele depende dessa colaboração para ser beneficiado com a premiação judicial. Então, a hipótese dele não colaborar é inexistente. E o Bolsonaro, podendo exercer o direito de defesa, quando foi intimado pela Polícia Federal, preferiu o silêncio. Se ele tivesse optado por falar, ele talvez tivesse uma pista do que a Polícia Federal tem contra ele, porque em cada pergunta que lhe fosse feita, haveria uma janela para que a defesa enxergasse o que é que está por trás da investigação. Como ele silenciou, ele ficou absolutamente no escuro e agora está tateando o inquérito, tentando obter do Alexandre de Moraes pedaços da investigação, depoimentos já feitos, já concedidos, para ele tentar saber o que está se passando. A defesa já pediu lá atrás acesso ao depoimento e às mídias apreendidas depois que
o Mauro Cid se tornou um delator e o Alexandre de Moraes negou acesso àqueles pedaços da delação e as mídias que ele julga que ainda devem ser mantidas em sigilo para não prejudicar a investigação. Agora vamos ver se o ministro Alexandre de Moraes dará ao Bolsonaro acesso aos depoimentos do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior. O fato é que o Bolsonaro assiste no escuro, Fabiola, ao avanço das investigações da PF. E, em meio a esse breu, o depoimento do Mauro Cid é relevantíssimo. Ô Josias, quando você fala desse breu, né, essa é uma reclamação, né, da defesa de Bolsonaro, eles falam isso, o que é, de certa maneira, até negado, né, eu acho que Alexandre de Moraes já falou sobre isso, né, foi entregue a eles, né, como é que tá essa história, hein? O que foi disponibilizado à defesa é o pedaço do inquérito que já não exige esclarecimentos adicionais, diligências adicionais. O que a defesa pediu ontem é que o Alexandre de Moraes atualize o inquérito. O que é atualizar o inquérito? É enfiar dentro do processo peças novas, como esses depoimentos dos dois ex-comandantes, o do Exército e da Aeronáutica, que não entraram ainda no processo. E pedem também que entre no processo, afinal de contas, a delação do Mauro Cid. E o teor dos celulares, da troca de mensagens entre os integrantes do alto comando do golpe. E, nesse aspecto, em relação às mídias eletrônicas e à delação do Mauro Cid, o Alexandre de Moraes considera que é do interesse da investigação que o sigilo seja mantido, porque há diligências em curso. Esse é o argumento que ele dá. E ele pode fazer isso, porque chegará o momento em que os advogados, hoje tão ansiosos, terão acesso a todo o inquérito, todo o processo, e aí poderão exercer o direito, o sacrossanto direito ao contraditório. Então, no entendimento do Alexandre de Moraes, nesta fase de investigação, não cabe antecipar à defesa e aos demais advogados, às partes, não cabe antecipar a munição de que dispõe a Polícia Federal. E o ministro age bem. É preciso ver se ele não está exagerando. No caso dos depoimentos dos oficiais, por exemplo, dos ex-comandantes, vamos ver qual vai ser a posição do ministro. O fato é que a defesa já chamou esse inquérito de um inquérito semiclandestino, semissecreto, no intuito de já desqualificar a investigação, e lá na frente vão, certamente, alegar cerceamento de defesa. Mas, objetivamente, no momento em que foi chamado a prestar o depoimento e a exercer o seu direito à defesa, o Bolsonaro não quis exercer. E tem esse direito, a Constituição assegura a ele o direito de não se autoincriminar. Então, nessa fase do inquérito, Fabiola, a Polícia Federal e o Supremo jogam com as ferramentas de que dispõem. E o sigilo é uma das ferramentas essenciais para o bom andamento de uma investigação.